E eu queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, e abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, diz o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissesse. Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram-se os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, disse-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Feche os olhos, vamos orar neste momento. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos por tudo que ouvimos aqui, essa mensagem tão linda, cantada, Senhor, encenada, Senhor, que aquece o nosso coração e é a razão da nossa existência. O que seria da nossa vida sem Jesus? O que seria, Senhor? Nós estaríamos perdidos, como muitas pessoas neste mundo estão perdidas, sem esperança, sem salvação. Ó Deus, não sabe para onde ir, Senhor, vivem desnorteadas, Senhor, mas Senhor, graças ao teu sacrifício, Senhor, graças àquilo que o Senhor fez por nós, nosso coração se enche de esperança, e Senhor, nós somos gratos por isso. Fala ao nosso coração, Senhor, eu quero que o Senhor esteja me usando, me capacitando, Senhor, que minhas palavras possam chegar até os corações, e que possa trazer transformação. Senhor, eu lhe peço isso, Senhor, na certeza, Senhor, que o Senhor está presente neste lugar, que recebeu a nossa adoração. Fizemos isso de coração, fizemos porque nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, mesmo nós sendo ainda pecadores, o Senhor se importou conosco. Muito obrigado, Senhor, e fala a cada um de nós, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. Em algumas cenas que nós vimos aqui nessa noite, algumas encenações, e o que nós lemos na palavra de Deus, nós sabemos que a vida de Jesus é impressionante. Uma vida de ninguém
marcou a história da humanidade como a vida de Jesus. Como nós lemos desse texto, todas as formas eles quiseram acabar com o nome de Jesus Cristo, matando, falando que ele não tinha ressuscitado, como nós vimos aqui, tentando enganar as pessoas, mas Jesus ficou e marcou a história da humanidade, a história da nossa vida. Nós sabemos que a história ficou marcada antes de Cristo e depois de Cristo. Nós somos pessoas privilegiadas porque nós conhecemos essa maravilhosa história de Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para a sua morte, nós vemos algo muito especial. Nós vemos a expressão de amor de Deus pelas nossas vidas. Nós, pecadores, não merecedores de nada, mas Deus, no seu imenso amor, Ele entrega o seu Filho para nascer nessa terra e para morrer naquela cruz do Calvário pelas nossas vidas. Mas alguma coisa chama ainda a atenção dos nossos corações, não só o amor de Jesus Cristo que morreu como um cordeiro ali na cruz do Calvário, mas também nos chama a atenção a sua ressurreição, que demonstra o seu poder. E agora o leão da tribo de Judá, que nasceu, que ressuscitou e tem toda a autoridade nos céus e na terra, como nós lemos no texto que nós vimos aqui. E aqui eu queria chamar a atenção nesse texto nesta noite. Poderia falar muitas coisas sobre a ressurreição de Jesus, mas eu quero enfatizar apenas as palavras que o anjo traz para Maria Madalena e a outra Maria, que o texto nos diz aqui. Palavras que são importantes para a nossa vida, palavras que, quando nós pensamos na ressurreição de Jesus Cristo, são importantíssimas, marcam a nossa história, e como marcaram certamente a história daquelas mulheres, e que fazem com que a gente pare para pensar um pouco na ressurreição de Jesus Cristo. E essa noite eu queria falar sobre isso, sobre essas lições da ressurreição, trazidas por aquele anjo àquelas mulheres e os seus discípulos, e até chegou aos nossos corações. Eu espero que você que entrou aqui nessa noite, e você que está assistindo ao vivo este culto, você possa perceber a bênção, o privilégio que nós temos, e a bênção que foi a ressurreição de Jesus Cristo para cada um de nós. E a primeira lição que nós vemos aqui, está aqui no versículo de número 5, quando diz o seguinte: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não tenhais medo. A primeira lição da ressurreição, e que traz esperança ao nosso coração, é que quando nós pensamos na ressurreição de Jesus Cristo, nós não temos medo, nós não podemos ter medo de nada, porque o maior medo que o ser humano tem é de morrer. E se nós, que temos Jesus ao nosso lado, que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, nos protegendo, nos guardando de todo mal, e Ele nos prometeu, que assim como Ele ressuscitou, um dia nós também ressuscitaríamos dos mortos. Então nós somos um povo privilegiado. Talvez você, que entrou aqui nessa noite ou está ouvindo, nunca tenha tomado a decisão de entregar inteiramente o seu coração a Jesus Cristo, que é o único capaz de nos salvar. Nós admiramos muitas pessoas na palavra de Deus, admiramos Pedro, que nós vimos ensinando aqui, um homem que viveu com Jesus, que andou com Jesus, que fez a obra que Jesus Cristo esperava dele. Nós o admiramos, mas Pedro não pode nos salvar. Nós admiramos o apóstolo Paulo, o maior de todos os missionários, que levou o evangelho a todo mundo conhecido naquela época. Nós admiramos,
mas Paulo não pode nos salvar. Nós admiramos Maria, que foi a mãe de Jesus Cristo, foi escolhida porque era uma mulher especial, mas Maria não pode nos salvar. O único que pode nos salvar, o único que deu a sua vida na cruz do Calvário pelas nossas vidas, foi Jesus Cristo. Então só Ele pode nos salvar, e só através dessa crença na sua morte e na sua ressurreição, entregando o nosso coração a Jesus Cristo, nós podemos tirar todo o medo do nosso coração. A morte não causa mais medo, o diabo não causa mais medo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nada pode nos trazer temor ao nosso coração. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Nós não precisamos temer mal algum, nós não precisamos temer os acontecimentos que estão no mundo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, porque estamos vivendo a palavra de Deus se cumprindo sobre a terra, sobre o que vai acontecer, pois o próprio Jesus Cristo disse que nos últimos tempos viríamos pestes, terremotos, guerra entre as nações, entre tribos, e é isso que nós estamos vendo, todo dia um atentado terrorista, todo dia um problema, todo dia uma doença nova, mas nós não tememos mal algum, porque nós estamos olhando para o nosso Redentor, que é vivo, que é Jesus Cristo. Nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, aquilo que o anjo estava dizendo para aquelas mulheres, é a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Não temas, não tema, porque Jesus que estava aqui, Ele ressuscitou, e Ele está no nosso lado o tempo todo, porque Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias, não só um dia, mas todos os dias, até a consumação do século. A segunda lição que nós vemos nesse texto, está no versículo 6, quando ele disse, o anjo diz, Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como o tinha dito. Então a segunda lição é que Ele não ficou naquele túmulo, Ele ressuscitou. É maravilhoso quando a gente vai em Jerusalém, e vai até o local que acredita-se que é o túmulo de Jesus, e tudo leva a crer, pelos estudos da palavra de Deus, está perto do Monte Gólgota, e foi um local onde tinha túmulos de pessoas ricas, onde Jesus Cristo foi enterrado, um túmulo que estava inacabado, não tinha sido acabado. Então todas as provas mostram que foi ali que Jesus Cristo, e ali está na porta, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Graças a Deus, porque Ele não ficou ali como muitas outras religiões que têm seus líderes. Buda, você pode ir lá e vai encontrar ele morto. Maomé, você vai encontrar ele morto. Muitos outros líderes de seitas que morreram defendendo as suas seitas, eles estão mortos, mas Jesus não está naquele túmulo, Ele ressuscitou. Glórias a Deus por isso. Essa é a mensagem que o anjo trouxe para o coração daquelas mulheres, para quando elas entrassem naquele túmulo, e houve um terremoto, e a pedra que tampava aquele túmulo se afastou totalmente, não para que Jesus Cristo pudesse passar por aquela porta, porque Ele podia transpassar qualquer porta, como Ele entrou certa vez, quando os seus discípulos estavam conversando com medo dentro de uma casa, e Ele entra ali, Ele podia fazer isso, mas para que aquelas pessoas, aquelas mulheres, e depois os seus discípulos pudessem ir até aquele lugar e comprovar que Ele não estava ali, que Ele tinha ressuscitado. Glória a Deus por isso. Que bom nós termos essa certeza que Ele não está ali, e que Ele está aqui conosco nessa noite. Ele está aqui recebendo a nossa adoração, porque a palavra de Deus nos diz que Ele está à direita de Deus Pai, advogando as nossas causas, e Ele é vivo, porque Ele vivo eu posso crer no amanhã, porque Ele vivo, temor não há. É assim que nós cantamos, e assim que nós devemos viver. Lá em João
capítulo 14, versículo 26 e 27, diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele prometeu que não nos deixaria órfãos, que Ele estaria conosco, e nós temos a convicção que Ele ressuscitou, e que todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é real, porque o Espírito Santo comprova isso no nosso coração, e Ele nos faz lembrar das palavras de Jesus Cristo o tempo todo da nossa vida. Então nós temos a convicção que Ele não está de forma nenhuma naquele túmulo. Aquele túmulo vazio é a nossa esperança, porque Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Que bênção a gente saber disso, a gente ter a certeza no nosso coração. A terceira lição que nós vemos, que o anjo diz ali para aquelas mulheres: vinde ver onde ele jazia, onde ele estava morto. Terceira lição que nós vemos, é quando o anjo, mostra de forma clara. Então a ressurreição de Jesus Cristo não é uma história contada apenas, foi um fato histórico, um fato verdadeiro, verídico, uma coisa que aconteceu de verdade, e ele comprovou isso através de muitas aparições dele para os seus discípulos. Depois que ele ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos cerca de 40 dias, comprovando que ele realmente tinha ressuscitado. Quando Tomé duvidou, e Jesus Cristo aparece para ele e fala assim: olha, está aqui a marca onde estavam os meus cravos. E Tomé, que estava com o coração duvidoso, já passou a não duvidar mais. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, em muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por 40 dias, e falando do que é respeito ao reino de Deus. Ele apareceu de forma real para os seus discípulos, com infalíveis provas. Lucas, que foi o primeiro historiador, o médico amado, e ele escrevendo essa carta de Atos dos Apóstolos, ele era um historiador, ele pesquisava, ele não queria trazer informações falsas, ele investigou muito, ele procurou saber para quem Jesus Cristo tinha aparecido, como é que foi, e foi através de infalíveis, ele diz, infalíveis provas. Então a ressurreição de Jesus Cristo, ela é real, ela é verdadeira, e ela aconteceu realmente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4 até o 8, o apóstolo Paulo diz: e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Então o apóstolo Paulo, ele começa a descrever as aparições de Jesus Cristo, através, para aqueles discípulos, naquele momento. Alguns deles, quando Paulo fala isso, ainda viviam, e estavam pregando para todas as pessoas, porque eles tiveram a experiência de viver ao lado de Jesus, e a ver Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. E nós não temos nenhuma dúvida que Jesus Cristo ressuscitou, primeiro porque a palavra de Deus, que é verdadeira, que é real, nos diz isso. Segundo,
porque nós temos tido experiências de ver Jesus Cristo ao nosso lado, nas situações mais difíceis da nossa vida. Nós temos experimentado as curas que Ele continua proporcionando a cada um de nós. Nós temos experimentado a resolução dos problemas da nossa vida, quando ninguém pode dar, quando as pessoas dizem, mas isso é impossível, e nós podemos dizer, para Jesus nada é impossível, e Ele aparece e transforma a situação, Ele aparece e resolve os nossos problemas, Ele aparece e cura as nossas enfermidades, porque Ele é vivo, e Ele continua mostrando provas da sua ressurreição ainda hoje nas nossas vidas. As pessoas podem duvidar por aí, mas eu não duvido do meu coração, porque eu já vi tantos milagres acontecendo na minha vida, eu já vi Deus operando sobre a vida de muitas pessoas que aqui estão nessa noite, operando maravilhas, porque Ele é vivo e Ele continua com provas maravilhosas que Ele está no nosso meio e que Ele transforma a nossa vida, e Ele é maravilhoso, e creia nisso. Não creia quando as pessoas venham duvidar, mas experimenta, eu te desafio a experimentar as maravilhosas coisas que Jesus Cristo pode fazer na nossa vida, aquilo que Ele faz no nosso coração, nos enchendo com essa paz que Ele mesmo prometeu, que deixaria para cada um de nós, essa alegria que ninguém pode roubar, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor possam ser as mais terríveis. Esse é o nosso Jesus, vivo, real e continua no nosso meio. Por isso nós louvamos o seu nome em todo o tempo. E por último, a quarta lição que nós aprendemos é quando no versículo 7, a parte A, ele diz: e depois depressa e dizei aos seus discípulos que Ele ressuscitou dentre os mortos. A quarta lição da ressurreição que o anjo diz aqui é que elas deveriam fazer o quê? Ir e contar, falar da ressurreição de Jesus Cristo. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, seja da forma cantada, seja numa apresentação, e seja agora eu pregando. Nós estamos informando para você que ainda tem dúvida no seu coração, que Jesus Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos. É isso que o anjo quer que nós façamos, cada um de nós, não só eu aqui no púlpito, mas você quando chegar na sua escola, você quando chegar na sua empresa, você quando estiver ao lado dos seus vizinhos, que você possa falar: eu tenho fé, porque Jesus Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. A Páscoa é uma grande oportunidade para nós expressarmos para as pessoas, não falar de ovo de Páscoa, não tem nenhum erro comer ovo de Páscoa, você pode comer, mas não deixe de forma nenhuma que a sua criança, que as pessoas que estão ao seu redor, achem que Páscoa é apenas um feriado para viajar, que é apenas um momento da gente comprar ovo de Páscoa, presentear as crianças com chocolate. Não é isso. A Páscoa significa o maior acontecimento da história, o acontecimento que mudou a minha história e a sua história, o acontecimento onde Jesus Cristo demonstra todo o seu amor. Na sexta-feira Ele estava ali morrendo por nós, mas no domingo Ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Nós comemoramos sim essa data importantíssima para nós cristãos, porque essa data demonstra o amor de Jesus por nós e o seu poder tremendo, o seu poder grandioso. E é importante nós estarmos atentos. Aqui no versículo 18 e 19 desse capítulo que lemos, diz o seguinte: Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. O que Jesus Cristo estava querendo dizer? Tudo que eu pedir, tudo que eu ordenar, acontece.
Era isso que Jesus Cristo queria dizer. Eu tenho a última palavra, eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores, eu sou o dono de todo o universo, a última palavra é minha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Que bênção nós sabermos disso, que o nosso Senhor, aquele que morreu lá na cruz, mas ressuscitou, Ele tem toda a autoridade na sua mão, Ele tem todo o poder na sua mão, e Ele continua no versículo 19 dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa autoridade que Jesus Cristo tem, Ele outorgou aos seus discípulos, Ele nos ordenou, assim como o anjo falou com aquelas mulheres: ide e anunciai, falai que Jesus ressuscitou. É a mesma palavra, nós estamos aqui falando, e você tem como discípulo do Senhor fazer a mesma coisa. Vá, é essa ordem que Jesus Cristo: eu te dou autoridade para falar desse amor, eu te dou autoridade para orar pelos enfermos, eu te dou autoridade para que você possa orar e expulsar os demônios, eu te dou autoridade para que você possa discipular as pessoas e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós percebemos que quando Jesus Cristo, Ele expressa isso aqui, Ele estava falando que nós temos o aval da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fazemos isso avalizados pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Por isso nós falamos desse amor, nós podemos expressar, e nenhuma palavra que sai da nossa boca, muitas vezes a gente fala: Jesus, Ele morreu pela sua vida, expressamos isso para alguma pessoa, mas Ele ressuscitou, e você às vezes acha que aquela palavra foi perdida. Jamais foi perdida. Há poucos dias teve um moço aqui, ele é pastor hoje em Vila Velha. Ele chegou e perto de mim falou assim: está lembrado de mim? Eu falei: seu rosto não me é estranho, seu rosto não me é estranho. E ele falou o seguinte: há 10 anos atrás, eu entrei nessa igreja, convidado por uma pessoa, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, naquele dia, mas eu não voltei mais na igreja, porque logo depois, eu mudei para Vila Velha, ali eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, ali, eu me apaixonei por Jesus Cristo cada dia mais, Deus me vocacionou, teve um chamado especial para o meu coração, eu fiz seminário, e hoje eu sou pastor em uma igreja ali em Vila Velha, e eu glorifiquei o nome do Senhor Jesus Cristo, junto com aquele moço, e eu pensei no meu coração, em uma palavra que nós expressamos, nunca mais ouvi aquele moço, passaram-se 10 anos, e ele veio fazer uma visita, não era nem hora de culto, eu estava aqui, olhando até uma parte da obra, nós estávamos em obra aqui, fazendo alguma, não me lembro mais o que, e ele entra, eu posso dar uma rodada na igreja? Não, a igreja cresceu, a igreja desenvolveu, e ele estava ali, e nós juntos podemos orar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E você possa pensar dessa forma, plante a semente, seja um semeador, fale de Jesus para as pessoas, porque a palavra é uma semente poderosa, transformadora. Um dia entrou no meu coração e transformou o meu coração, e pode transformar o seu coração também. Talvez você que nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, ou talvez você que está ouvindo neste momento essa mensagem, e que você possa pensar sobre isso. E eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos e pensasse na mensagem que o anjo traz ali para Maria Madalena e para Maria, que é a mensagem que Deus traz para os nossos corações. Não tenhais medo, não tenha medo,
Jesus ressuscitou, Ele é a nossa esperança. Ele não está naquele túmulo mais, Ele está vivo, Ele está aqui conosco, Ele anda conosco por todos os lugares onde nós estamos. Vinde e vede, não é apenas uma encenação, mas é um fato histórico, algo que aconteceu de verdade, algo que transformou a história da humanidade, com fatos reais, verdadeiros. Jesus andou 40 dias depois, para confirmar, para que não houvesse dúvidas, que Ele ressuscitou dentre os mortos. E a última ordem do anjo para nós: ide imediatamente e falai. Divulgue isso para os outros discípulos, divulgue essa mensagem, que Jesus Cristo ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, nós seríamos totalmente infelizes nessa terra, mas nós somos felizes porque Jesus Cristo ressuscitou. E eu queria convidar todos a ficarem em pé nessa noite, neste momento. Eu queria fazer apenas um apelo nessa noite, apenas um apelo. Eu não poderia deixar de fazer, porque o apelo, ele chega até os nossos corações. O Espírito Santo nos incomoda, nos chama a pensar. E talvez você entrou aqui nessa noite e nunca tenha tomado a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você ouviu essa mensagem, você está com o coração vazio, você tem andado infeliz, você tem procurado a felicidade em muitos prazeres e nenhum deles se encontra, porque quando você chega em casa, depois de usufruir do maior de todos os prazeres, você continua infeliz, você continua com vazio na sua alma, e nunca vai encontrar, porque só Jesus Cristo, Ele pode preencher o vazio da nossa alma. Talvez você esteja aqui, ou talvez você está ouvindo ao vivo essa mensagem, e nós queremos que você, que entendeu essa mensagem, que a ressurreição de Jesus não foi apenas para Ele morrer e ressuscitar, e para mostrar que Ele é poderoso, mas Ele ressuscitou porque Ele te ama, Ele tem planos na sua vida, Ele tem algo especial na sua vida, Ele quer que você seja uma pessoa feliz, totalmente completa, e nós só podemos ser completos se nós tivermos Jesus no nosso coração. E eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento, e eu queria orar com você. Talvez você nunca tomou essa decisão, e quer tomar nessa noite essa decisão, quer entregar sua vida a Jesus Cristo, e confessar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Você entendeu essa mensagem, e não quer mais viver a vida que tem vivido, não quer carregar esse peso que tem carregado, não quer andar vazio, mas quer andar cheio de Jesus Cristo. Eu queria orar com você, eu queria que neste momento, você entendeu essa mensagem, você é uma pessoa inteligente, você sabe o que você precisa fazer, eu queria orar muito com você, e eu queria que você levantasse a sua mão, se você quer nessa noite entregar sua vida a Jesus Cristo, quer sair deste lugar liberto, salvo, com certeza de vida eterna, sem esse peso nas suas costas, eu gostaria de orar com você. Tem alguém que quer nessa noite fazer isso? Eu queria que você levantasse sua mão neste momento, para que a gente estivesse orando com você. Deus abençoe. Tem mais alguém que quer fazer isso? Continue com sua mão levantada. Eu queria orar com você. Não deixe tomar essa decisão, seja corajoso, venha para Jesus, vale a pena estar com Jesus, vale a pena, não deixe de tomar essa decisão. Tem mais alguém? A palavra de Deus nos diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, então tome essa decisão. Se você está aqui, levante a sua mão. Se você está na sua casa assistindo esse culto neste momento, você pode também levantar a sua mão e falar: eu quero Jesus, eu quero esse Jesus, e nós estaremos orando com você. Nós queremos convidar você que levantou a sua mão, você que entendeu e quer entregar a sua vida a Jesus Cristo,
a vir aqui na frente. Nós vamos orar neste momento por essa vida. Se você está aí no banco, venha, queria orar com você. Se tiver mais alguém, por favor, venha até a frente. Deus te abençoe, querido. Se tiver mais alguém, venha em nome de Jesus. Nós queremos orar com você. Deus te abençoe, meu querido. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que abençoe essas vidas tão preciosas, que Jesus Cristo morreu por eles, por amá-los como Ele nos amou. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos por essas vidas, ó Pai, tão especiais, que entenderam a Tua mensagem, tiveram a ousadia e a coragem de falar: eu quero Jesus, eu quero minha vida transformada, chega do vazio, chega do mundo, Senhor, porque o Senhor ressuscitou para nos alcançar, o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que deu a sua vida ali na cruz do Calvário. Portanto, toma essas vidas do teu altar, alcança os corações. Satanás não tem mais lugar sobre essas vidas, eles são do Senhor Jesus. E nós pedimos, ó Pai, se tem alguém também, ó Deus, que entregou a sua vida, o Senhor que está assistindo esse culto neste momento, abençoa, que eles possam tomar a decisão de vir à tua casa, Senhor, de te conhecer melhor, de tomar uma atitude de estar aos teus pés. E eu te agradeço, ó Deus, por essas preciosas vidas, em nome de Jesus. Amém.